Olha, o nosso neto aí já voltou. O Scratch também. O professor Arquimedes já está aqui na área. O Wellington Júnior. Só me despedir aqui do nosso querido Arquimedes. Grande Anderson Lima também. E aí a gente já vai bater de trivela. Nosso Marcos Paulo ainda não foi para a churrascaria, ou deve estar já direto da churrascaria, lá também na live. Mas vamos chamar o nosso Arquimedes Félix aqui. Obrigado a você. Para as nossas considerações finais. E falar, grande Ricardo Alcântara, grande abraço. Está sempre com a gente aqui. Gil Sarlan também. Produção, entre em contato com o Gil Sarlan. Quero o Gil Sarlan aqui, falando do trabalho dele, hein? A resenha é monstra mesmo. Grande Fernando Meia, um dos maiores meias que o Vitória teve. Edmilson Brito, grande abraço. Professor Arquimedes, me fale como é o seu trabalho fora, no futebol, fora dos clubes de futebol. Né? Quanto tempo trabalhou na polícia? E isso aí era um trabalho em conjunto também com o Marcos Paulo, ou não tinha nada a ver? Quem é que te levou para a polícia? Como é trabalhar comandando batalhão ao invés de atleta sub-17, sub-20? Quem me levou para a polícia foi o coronel Nessival Menezes, que foi preparador físico do Bahia. Me levou em 2004 para lá. Das eu estou até hoje né? lá. Eu tenho 16 anos lá. Estou até hoje. Aí deu uma parada por causa da pandemia, mas eu continuo lá com o Fut7, comandando lá. Hoje não é mais futebol de campo, é Fut7. Continuo lá. Maravilha. E trabalho também com o Marcos Paulo na Dual, nesse projeto maravilhoso, junto com o Brian Roy, lá no Clube dos Médicos. Mandar um abraço para todo mundo, um abraço para todos da Academia de Polícia que estão assistindo aí. E tem uma escolinha aqui no nosso condomínio aqui que a gente mora, né? Tem uma escolinha de futebol aqui. Pois é. Maravilha. Que maravilha. Nosso querido Gordo tá aí na área, viu? Nosso querido Gordo, de lá do Imbuí, faz um grande trabalho no Imbuí. Ninho também na área, vendo aí o bate-papo com essa fera, nosso professor Arquimedes Félix. Vamos lá. Pode continuar. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de falar um pouco da minha carreira. Eu sou uma pessoa feliz que trabalhei só com pessoas boas no futebol. Graças a Deus, certo? Mandar um abraço para todos aí. E de coração mesmo, parabenizar você, Lupa, aí por esse trabalho fantástico, esse trabalho fantástico. E obrigado aí, Aldo, pela oportunidade. Abraço a todos. Muito bem. Grande professor Arquimedes Félix. Para os mais íntimos, como eu, professor Arquimedes Félix Montanha. Grande abraço, Marcelo Baiense. Abraço, Montanha. Você que é, para mim, um dos grandes preparadores físicos do futebol dessa terra. Né? E não é à toa que está aqui, né? E que está aqui batendo esse papo de trivela. Eu falo sempre que aqui a gente não privilegia amigos. Aqui nós trazemos as pessoas de bem que são competentes. E você está dentro desse perfil sempre, profissional sério, um grande profissional. Né? Uma das coisas, inclusive, que eu queria registrar e que nós acabamos não falando é que esse professor Arquimedes, juntamente com o professor Fabiano, foram dois dos grandes responsáveis, e eu estava lá no Bahia para ver, e eu vi o trabalho, de ter salvo um jogador chamado Eric Ramírez, que foi profissional que o Bahia negociou. Trabalho desse rapaz, juntamente com o professor Edson Fabiano. Eu estava lá, além, claro, de todo mundo que trabalhou com eles. Eu estou falando de quem eu vi, Nilton Mota tem muito a ver com isso, né? Um jogador que nem é sequer era titular, mas que tinha a atenção dessa dupla na hora do trabalho individualizado, na hora da academia, na hora de ver a alimentação, na hora de ver tudo isso. Grande abraço, professor Arquimedes Félix. Felicidades aí na sua trajetória. Espero que não só a Academia de Polícia, esse projeto que você toca aí com o nosso querido Brian Roy e o nosso Marcos Paulo, mas quem sabe um dia voltando para um grande clube do futebol brasileiro, emprestando a sua competência e o seu grande trabalho. Abraço, boa noite. Boa noite, Aldo. Obrigado. Um abração a todos aí. Boa noite. Muito bem. Nós falamos aí com o nosso queridíssimo professor Arquimedes Félix, preparador físico Marcelo Reis. Grande abraço. Cristiano Lopes, abraço para você, meu irmão. Isaac Martins,
Memed, esse é o velho Memed, é. Obrigado a vocês aí. Então vamos já tocar de primeira para trazer o nosso queridíssimo Júnior, ex-Júnior da TAM. Hoje, o professor Júnior, que é um treinador de mentes. Ele vai dizer a vocês aqui o que é treinar a mente de um atleta. Porque eu falo, mas eu sou leigo. Né? Essa fera aí é que sabe do riscado. Né? Esse cara que eu tenho amizade já de muito tempo, de muitos anos, né? E que também faz live, eu já fui um dos convidados dele, já falamos de algumas aventuras que vivemos juntos, em viagens para ver jogador, né? E hoje essa fera aí faz palestras, faz um grande trabalho, né? Sendo um treinador de mentes. Primeiro, obrigado por ter atendido o convite do Papo de Trivela. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra ter o querido amigo aqui. Grande abraço, querido Wellington Júnior. Maravilha, boa noite a todos. Aldo, um chamado seu, uma convocação. Quando eu chamei você para participar de uma das lives minhas, naquele momento, né, que eu estava esperto, você aceitou de imediato. Na verdade, um clamor do público, né? Chama o França, foi um clamor que não podia deixar de atender também. E você já tinha me avisado que ia chegar o momento, quando você deu a data, eu não pensei duas vezes em poder estar aqui, poder estar atendendo. Para mim é um motivo de muito prazer e vamos que vamos. Aumente o som do o seu som está um pouco baixo. Vê se você consegue ver se for. Aí, melhorou, parece. E aí, melhorou? Fala aí, melhorou muito. Pronto. Melhorou muito. Então, mas Aldo, um convite seu é uma convocação e para mim é um prazer enorme estar aqui, poder colaborar. Você sabe da minha gratidão enquanto profissional, o respeito que eu tenho e a admiração por você, por todas as suas qualidades, porque eu conheci você em momentos distintos, quando você estava empregado, quando você estava desempregado, quando você estava fazendo A, quando você estava fazendo B, e nunca foi diferente o tratamento, sempre foi um profissional de muito entusiasmo, de muito conhecimento, e como ninguém sabe falar de futebol, porque é totalmente inserido dentro desse contexto aqui na Bahia. Muito bem. Júnior, eu te conheci, eu vi você jogar, né? Você foi um atleta que acabou deixando o futebol cedo, os campos pelo menos, e aí enveredou pelo trabalho fora de campo, e de repente você que era um cara que ia ver jogador, que trabalhava com jogador, trabalhou para empresas de jogador, de repente se transforma em um coach do futebol, um treinador de mentes, né? O que o fez ir para esse lado, né? Você fala de uma forma bem apaixonada pelo que você faz, isso é uma coisa legal, eu acho muito legal, mas eu queria que você falasse um pouco disso, né? Por que essa mudança de rumo, né? E de repente para uma satisfação pessoal, que a gente percebe que você está muito feliz no que faz, que é virar treinador de mente. Por que ser exatamente isso e por que essa escolha? Maravilha, Aldo. Obrigado até pela pergunta, porque me dá uma oportunidade muito grande, né, de me posicionar e de explicar com clareza, né, o que o treinador mental faz. A palavra transformação nessa pergunta, ela cabe, porque você me conheceu em diversas áreas também, né? Exercendo alguns momentos diferentes. E você acompanhou também essa transformação. E, cara, eu fico muito feliz, porque como você falou, sou ex-atleta, trabalhei com empresas de assessoria esportiva, viajei esse Brasil todo aí caçando talento. Também trabalhei no meio organizacional durante 10 anos, numa multinacional, que eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. E esse conhecimento que eu aprendia, né, trabalhando nessa empresa, de fato eu não conseguia aplicar no meu dia a dia trabalhando com o futebol. Era totalmente diferente o conhecimento, né, e as atribuições. E em um momento muito difícil na minha vida, e que essas coisas que o futebol faz, né? A gente cria muita expectativa e acaba com as coisas não acontecendo como a gente gostaria. Verdade. E a gente precisa se reinventar. Eu acho que se tem uma coisa que a gente é habilidoso, é nessa questão de se reinventar, de não parar, de não desistir. E naquele momento eu tinha vários culpados na minha cabeça, vários culpados.
E eu decidi fazer o seguinte, não, a culpa é minha. Mas claro que foi através de uma pergunta que me fizeram uma vez, que gerou muito impacto. Falaram para mim o meu potencial e perguntavam se eu não estava enxergando aquilo, né? Até quando você vai viver desse jeito se você tem potencial para ser muito mais? Essa foi uma pergunta muito latente, que me incomodou, me desconfortou. E como eu, no futebol, não encontrava naquele momento o espaço que eu queria, eu falei, cara, eu vou estudar. Eu vou estudar para eu me conhecer melhor, para eu entender qual é o meu caminho, e a partir desse momento que eu me conhecer, que eu me desenvolver, eu vou definir o que de fato eu vou fazer. E quando eu fui participar desses treinamentos e conhecer, estudar, foi muitas horas de sala de aula, Aldo, eu comecei a perceber algo que eu não percebia até esse momento. Que eu sempre fui um cara apaixonado por pessoas, cara. Eu sempre gostei de pessoas. As pessoas me feriram, mas as pessoas também me amaram. As pessoas me deram oportunidade, me tiraram. E isso tudo me deu uma oportunidade de aprender sobre pessoas. E fui estudar sobre mentalidade humana, sobre inteligência emocional. E entender que muitas vezes a gente precisa mandar uma mensagem para as outras pessoas, Aldo, com aquilo que a gente tem de melhor. E quando a gente não se conhece, a gente fica buscando vários caminhos. E eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: o homem que está indo para algum caminho, ele pode estar indo para algum lugar ou para lugar nenhum, né? Ou para lugar nenhum. E desse processo, eu descobri o meu, cara. Descobri o meu, que é ser treinador de pessoas, né? Busquei, me preparei e hoje eu tenho tido muito sucesso. Por quê? Porque eu compreendo, Aldo, exatamente através da história da pessoa, em que estado ela está e para onde ela está indo. E aí esse conhecimento me traz de volta ao futebol de forma totalmente diferente. Eu tenho entrado nos clubes, tenho dado palestras online, trabalhado com atletas, e aí uniu a paixão do conhecimento com a paixão por pessoas e o futebol. Então é esse entusiasmo mesmo que você vê, que eu sempre procuro passar para as pessoas. E gratidão. O treinador mental, Aldo, é aquele que conhece como funciona a mente e ele treina a pessoa para poder acreditar em possibilidades aonde ela vê limitações, a pensar em abundância aonde ela vê escassez. E a gente percebe que a nossa mentalidade e as nossas decisões, elas são baseadas naquilo que a gente entende como realidade, que na verdade é a nossa percepção. A partir desse momento, quando você consegue trabalhar esse mindset, esse modelo mental, para que você consiga enxergar o que você antes não enxergava, existem técnicas de você treinar essa mente para você afastar as atitudes mentais negativas e fazer com que você tenha atitudes mentais positivas. De alguma forma, é um trabalho psicológico que você faz, João? Com certeza. Total. Trabalho psicológico. Agora a gente precisa tentar entender o que o que a gente chama de psicológico, Aldo. A psicologia, ela nasce do termo psique, né, que significa alma. Para os gregos era alma. Para a gente é psique, que significa, entendeu? Seria, a não ser se o comum, o nosso pensamento ou a nossa mente, né? A gente precisa saber diferenciar todas essas partes, o que é pensamento, o que é cérebro, o que é mente, o que é a mente consciente, o que é a mente subconsciente, para a gente tentar entender como é que isso funciona, né, aqui dentro nessa caixa. Também compreender que o homem, ele é um ser, ele é espírito, alma e corpo, Aldo. E muitas vezes a gente só conhece, a gente só consegue ver, lógico, né, a forma biológica do nosso corpo, a forma biológica. E, na verdade, o homem, ele é constituído também pela sua história, pela sua formação, pelas suas vontades, pela sua inteligência e pela sua atitude. Verdade. O que eu acho interessante no seu trabalho, e eu confesso que eu conheço pouco, eu conheço do que eu vejo das suas palestras, do que você fala, do acompanhamento dentro dos clubes e tal. Mas eu acho interessante é que o trabalho é feito por uma pessoa que conhece, inclusive, futebol, e muito. Grande abraço, João Marcelo, na área aí. Você conhece demais futebol.
E hoje você tem o reconhecimento e o respeito de muita gente da bola. É legal isso, porque é muito fácil, né? O time vai para uma final de campeonato, e nós sabemos que isso já aconteceu muito outrora, e dizer assim, vamos contratar um psicólogo para dar uma palestra aqui para preparar o pessoal para aquela final. Como se aquilo ali fosse preparar em um bate-papo, ia preparar completamente a mente das pessoas para aquele jogo específico, né? Então, quando eu vejo uma pessoa do futebol direcionando a sua capacidade, o seu conhecimento e atrelando ele a esse treinamento de mentes, ainda que eu conheça pouco disso, mas eu vejo como uma coisa muito positiva e eu tenho, inclusive, visto os resultados. E você? Você está gostando dos resultados que você tem visto, Júnior, dessa sua caminhada? Então, Aldo, é claro que quando a gente trabalha, quando há confusão, né, do que de fato a gente pode colaborar, existem essas questões, né? Até agora não me fizeram a pergunta que eu gostaria que me fizesse, que seria, qual seria a função ou a principal atuação de um coach, né, no processo do futebol? No processo de alta performance, no processo de carreira, no processo de fazer com que esse atleta ele tenha um comprometimento com os seus objetivos. Essas perguntas elas não são feitas. E por que não são feitas? Não são feitas por falta de conhecimento. A gente costuma confundir, né, essa questão do papel do psicólogo e do papel do coach dentro desse processo. Sim. Psicologia é uma ciência, Aldo. O cara, para se formar em psicologia, ele estuda 5 anos, tá? Só que ele conhece de tudo, de muita coisa, e talvez tenha algumas situações que ele não conhece. O futebol é um esporte complexo. O futebol é um esporte cheio de peculiaridade, em que a história do futebol é muito forte, e que as pessoas falam de futebol baseado em uma história que aconteceu, e a gente sempre está brigando, né, com o presente, o estado atual, com aquilo que deu certo no passado. Aqui na Bahia isso é muito latente, toda vez que a gente encontra os grandes profissionais, porque vocês... eu dei uma palestra recentemente, só um parêntese, para treinadores lá da Faculdade de Viçosa, né? Treinadores do Brasil todo, só pessoas com mestrado, com pós-graduação, os chamados especialistas do futebol. E naquele momento eu pedi licença a eles para poder falar o seguinte, falar de pessoas como Luciano Reis, de Newton Mota, falar de pessoas que não tiveram essa oportunidade de ter o tamanho conhecimento que esses caras têm hoje, né? Mas que através da criatividade utilizava das melhores práticas para fazer com que o atleta fosse protagonista do jogo. E a gente foi acostumado a ver o atleta como protagonista desse jogo. O atleta tendo autonomia. Claro que o jogo mudou, muita coisa mudou, o ser humano mudou, né? As motivações que faz com que o atleta queira jogar futebol hoje é diferente daquela época. Naquela época, eu tinha noção que para eu chegar ao juvenil era um processo muito grande. E para chegar no sub-20, então, meu amigo, porque era craque em cima de craque, né? Cara que tinha realmente bagagem e outra coisa, toda hora chegando o jogador. Né? A gente valorizava a técnica, a gente valorizava a atitude, né? Então, o meu sonho era ser jogador do Vitória, do profissional do Vitória. Eu estava na base do Vitória. Hoje não, hoje a televisão ela mostra jogos da Champions League, naturalmente esse garoto tem um sonho muito maior, muito mais expandido, né? E por outro lado, a gente tem vários treinadores, e aí quando eu falo isso, gera um desconforto entre o pessoal, mas eu não quero bater aqui no profissional do futebol, do treinador. Eu acho que o treinador ele é fundamental dentro do processo. Fundamental para treinar técnica, treinar tática, para liderar o atleta que precisa de um líder. Só que a gente precisa compreender, Aldo, que muitas vezes, por nós não nos compreendermos a nós mesmos, a gente, por falta de conhecimento, acaba ferindo o outro, achando que o que a gente sabe é uma verdade absoluta, o que não é. E quando a gente prova que não é, Aldo, as pessoas começam a falar assim, não, mas eu não sou responsável por isso. Eu só sou treinador. Eu não sou responsável pela formação integral do atleta, porque eu só sou treinador. Beleza. Hoje o treinador tem várias outras especialidades em função dele, trabalhando com ele, mas em função de quem, Aldo? Em função do atleta.
O atleta ele precisa continuar sendo o protagonista. E muitas vezes a gente tirou desse atleta a capacidade de errar, a capacidade de fazer diferente. Por quê? Porque a gente encontrou modelos prontos, ou modelos que a gente viu dar certo em outras situações, e tenta colocar esse atleta dentro desse modelo. Só que o jogador de futebol, Aldo, não sempre foi um cara disruptivo, não sempre foi um cara fora daquilo que a gente achava que seria uma normalidade. É sempre, o que a gente valoriza no futebol não é sempre a criatividade, não é sempre a habilidade individual. Então, se eu tiro desse cara para poder desenvolver outras coisas, eu vou perder nessa autonomia que o atleta sempre teve. Então, a gente precisa clarear esse posicionamento para entender o seguinte. Olha só, o treinador, ele é um líder. E ele é um líder de quem? Líder de pessoas. E para ele liderar pessoas, ele precisa aprender a lidar com quem? Com pessoas. Claro. E se ele não aprende a lidar com pessoas, por não conhecer, por não entender que as pessoas, elas são a si mesmas, elas geram expectativa em nós, e aí muitas vezes nós nos frustramos com ela, mas só que o meu papel quanto um treinador é o quê? Potencializar para que aquele atleta ele seja mais e mais, não a minha dor. E a gente vê muitos treinadores que não souberam, me desculpe, não souberam ser atletas e também não sabem lidar com atletas. Então, legal. Isso se dá através do desenvolvimento humano, cara. Não tem outro caminho, o jogo mudou. Júnior, essa última parte que você colocou, ela fica como uma grande reflexão, inclusive, para todos nós, profissionais de futebol. Né? Muito interessante isso e muito verdadeiro. Né? Você, para trabalhar com pessoas, você precisa conhecer de pessoas. Porque você de alguma forma, aprendeu também de pessoas. Né? Essas nossas lives, que nós fazemos ao vivo, nós temos o cuidado de disponibilizar no YouTube. E isso que está acontecendo aqui agora, por exemplo, galera, isso aqui é uma mini palestra de uma pessoa que sabe muito do que está falando, né, que conhece muito, e eu conheço o suficiente para saber disso, né, principalmente quando eu perguntei a ele dos resultados, ele estava falando aí que a pergunta que tem que ser feita poucas pessoas fazem. Quando eu perguntei a ele do resultado é porque eu vejo a satisfação das pessoas com esse resultado, entendeu, Júnior? Palestras que você fez, clubes que você visitou, então eu fiquei muito curioso para saber um pouco mais e lhe confesso que eu vou procurar saber um pouco mais. Grande abraço, Beto. Você que é um quase treinador de mentes. Você não é o Wellington Júnior, mas é um quase treinador de mentes. Abraço para você, meu irmão. Máximo respeito ao Betão aí. Esse aí é fera, esse é fera na bola. Então eu queria avisar vocês que esse bate-papo aqui, que para mim é uma mini palestra, é como se fosse uma palestra, vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, da Trivela, tá? Eu vou, inclusive, mandar depois para a Júnior. Vou disponibilizar também no Instagram da Trivela, para que as pessoas, quem não tem a oportunidade de ver ao vivo, e tem gente que está fazendo uma coisa ou outra, depois vai lá, pega e vê com calma, porque é muito legal. Mas, Júnior, você pensa em expandir isso? Por que só a Bahia? O que é que você está fazendo aqui? Por que você não expande isso para outros centros do futebol brasileiro? Então, excelente pergunta, Aldo. Na verdade, Aldo, o meu posicionamento, ele é até entendido com maior clareza nos outros estados do Sul e Sudeste, né, e outros que eu visito, do que na própria Bahia. Né? Na Bahia ainda está uma construção, porque era Júnior Soccer, depois Júnior Datan, depois Júnior Coach, mas ninguém sabe de fato o que é enfim. Mas eu sempre transitei, né, no mercado nacional, você sabe disso, eu sou muito bem recebido em todos os clubes. Exatamente, por isso. Eu conheço os diretores, tenho acesso a grandes empresários, a grandes atletas, e o meu mercado, na verdade, ele está lá. Eu não sofri, Aldo, durante esse período da distanciamento social, porque eu já atuava no mercado online com esse pessoal. Né? Como eu te falei, eu dou treinamento, eu dou em vários clubes. Aqui na Bahia eu tive uma oportunidade no Vitória, né, de recentemente dar uma palestra para algumas categorias, dar um treinamento com eles, a convite do nosso amigo Emerson Melo, ao qual eu deixo um abraço.
mas eu ainda encontro muita resistência e muita dificuldade. O que acontece é o seguinte, estou muito satisfeito com os resultados, porque se eu entendo que o meu resultado ele trazer esperança para as pessoas e trazer oportunidades para que ela se reconheça dentro do processo e a partir dali ela trace os seus objetivos e eu consigo ver grandes atletas tendo resultado, então eu fico muito feliz. Durante esse período de distanciamento social, apareceu um novo nicho, porque apareceu treinadores querendo se desenvolver e encontrando através dos meus treinamentos individuais, acabei agora uma mentoria, né, e de aqui vou iniciar um novo treinamento de inteligência emocional e treino mental aplicado ao futebol, e isso, Aldo, tem me dado uma alegria muito grande pelo feedback, né, porque as pessoas falam que, poxa, é isso que a gente precisava, porque o treinador treina o jogador, não é isso, Aldo? Agora uma pergunta, e quem treina o treinador, Aldo? Se o futebol é um esporte de alto impacto emocional, quantas vezes você teve que ir para casa e quem é que você tinha que dividir, Aldo? A dificuldade do que o futebol lhe trazia, né? Como um esporte complexo que é. Não, mas aí acaba afetando o nosso relacionamento, afetando o relacionamento com nossos filhos, porque o jogo não acaba quando o juiz apita. Não mesmo. Quando o juiz apita, começa outro jogo. Inclusive, você já está pensando no próximo jogo. Quais são as ferramentas do treinamento mental, Wellington? Né? Quais são as principais ferramentas que você utiliza nesse condicionamento mental? Pronto. Primeiro, a gente não foi treinado, Aldo, para compreender nem que a gente tem mente. Quanto mais que a mente pode ser treinada. Tá? Sim. E quando você não compreende que você tem uma mentalidade que você pode ser treinada, você acredita que tudo que você fez até hoje, né, são as melhores decisões que você tomaria. Só que quando você descobre, Aldo, o seguinte, para você descobrir como funciona a sua mente, você precisa descobrir primeiro quem você é e conhecer a sua história. Por quê? Porque na sua história vai esconder, vai trazer o conhecimento que você tem e as habilidades que você desenvolveu através desse processo. Quem você é hoje, naturalmente o que te move, o que faz você querer ir para algum lugar, é algo que você deseja. O homem é motivado por aquilo que deseja, mas o único processo de desenvolvimento é através da dor. Quando você vai para uma academia, você sabe qual é o objetivo para você ir para uma academia, né? Você tem clareza do objetivo. E você sabe que naquela primeira semana, 5 quilos vai ser pesado. E você não pode se comparar, Aldo, com o carinha que está lá pegando aquele peso todo, né? E ainda fazendo, querendo mais, você não pode. Né? Não. Vamos tentando associar isso aí com o futebol. E aí esse carinha começa com 5 quilos, só que ele permanece, continua. Daqui a pouco esse 5 quilos já vai estar leve, ele precisa o quê? De mais peso. E mais peso. E mais peso. Então, qual é o maior limitador da mentalidade humana quando esse homem não descobre, né, como funciona a sua mentalidade? Vamos colocar que aqui na nossa mente existe um diálogo interno onde um lado te encoraja e o outro lado te nega. Diz que você não vai conseguir. Diz que você não é capaz. Quantas vezes nos vimos através de uma decisão em que percebemos esse diálogo, mas não sabíamos o que fazer e fomos reativos, né? Reagimos ao momento. O treinamento mental ele vai preparar você para ser um protagonista e para você compreender, quando você é protagonista, você vai entender de fato o que é medo e o que é desafio. Então, a maior ferramenta que você precisa ter é da autossugestão, Aldo. É aquilo que você diz para você mesmo. Porque como é que funciona? Você vê algo, ou sente algo, ou escuta algo através dos seus sentidos, que é a forma como nós nos comunicamos com o mundo. Através desse momento, a partir do que eu vejo, isso gera uma informação. Só que o que eu vejo, de fato, não é o que eu estou vendo. É aquilo que aquela figura representa para mim, através das minhas memórias. Se eu chegar para você e falar assim, Aldo, não pense em uma melancia. Você já pensou na melancia. Mas se eu falar para você, não pense
num quindoído. Sua mente está trabalhando, mas você não consegue processar. Aí você vai tentar associar com outras coisas e não consegue. Então, aquilo que você vê te traz memórias e representações, e a partir daí, pensamentos. Esses pensamentos, aqui é onde está o jogo interno, né? Geram emoções. Essas emoções geram sentimentos, que é a racionalização da nossa emoção. Se eu pedir para você me dar 10 nomes de emoções, de sentimentos, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade. Por quê? Porque a gente entende que medo já é um combo de emoções. Enquanto medo, ele é o responsável para nos ajudar na nossa sobrevivência. Porque muitas coisas você deixa de fazer porque você tem medo. Não é verdade? Você não vai atravessar uma rua sem olhar para um lado e para o outro, por quê? Porque você tem medo. Então, o medo é um alerta. Agora, você precisa tomar uma decisão, e aí você diz para mim assim, de performar em alguma coisa, falar em público, fazer um negócio, vender, ou melhorar na sua profissão, e você diz, cara, mas eu tenho medo. Mas medo de quê, cara? Você está colocando em risco sua vida? Sua saúde? Não. Ele tem medo da opinião do outro. Ele tem medo de mudar. Ele tem medo daquilo que ele acredita dele mesmo. Ou seja, aquelas crenças limitantes, aquilo que nos falavam no passado, Aldo. Aquelas pessoas que disseram que a gente era improvável, que a gente era fracassado, que a gente não ia conseguir. E aí é onde eu encontro um álibi para conversar com os treinadores. Porque eu fui ferido na minha formação atlética. Na sua eu me lembro na minha trajetória, eu me lembro dos treinadores que me disseram que eu não tinha capacidade. Ou que aquilo que eu fiz era errado. O quanto que aquilo ali doeu, mas ele, por ser uma figura de autoridade, eu não tinha capacidade de perguntar para ele ou conversar com ele. Você sabe do que eu estou te falando, né? Então, hoje, as pessoas estão mais sensíveis a esse tipo de conhecimento. As pessoas estão sabendo mais das coisas. Então, não vai permitir que o treinador, ele seja o supremo, o cara que vai falar e que você vai só ouvir, e depois, Aldo, no processo, quando eu reencontro esse treinador, eu reencontro o meu trauma, eu reencontro aquela emoção que ficou lá atrás na memória, reencontro. Você sabe que eu já confessei com você de um profissional que é seu amigo, mas que ao escutar o nome, ao ver, me traz à memória algo que quando eu tinha 19 anos, que eu me achava no melhor da minha performance. Agora, e aí, cara? Como lidar com isso? Então, treinamento mental, autossugestão, imaginação ativa, Aldo, atenção plena, né? E principalmente, Aldo, quando você começa a enxergar aonde você via escassez, você vê oportunidade de prosperar, tá? Então, como é que você faz isso? Aprendendo a lidar com o seu medo, aprendendo a lidar com a opinião dos outros, aprendendo a lidar com medo de mudança e aprendendo a lidar com as crenças limitantes. Essas crenças, elas são as afirmações automáticas que vêm no seu cérebro. Você já reparou quando a gente fala de uma coisa, fala, Aldo, dinheiro, o que é que vem na sua mente? Vem uma frase, cara, pronta. Não é verdade? Aí até você racionalizar, você pega esse daí e pode traduzir para outra coisa. Mas já vem uma mensagem pronta. Futebol, já vem. Então, essas crenças muitas vezes nos limitam a tomar decisões mais assertivas. Muitas pessoas trabalham com futebol com uma visão errada do futebol. Eu não quero ser saudosista, mas eu compreendo que o futebol ele é uma ferramenta para desenvolvimento humano. O futebol se inicia cada vez mais cedo, com especialização, com professores especialistas ali treinando aquele garoto, cada dia mais dando informações diferentes de onde ele veio. E isso daí, se não é traduzido para esse atleta, Aldo, como é que você tem certeza que ele compreendeu aquilo que você está comunicando a ele? Então, o treinamento mental ele se dá através da comunicação e da recepção dessa informação. Que nós recepcionamos a informação através de filtros mentais. Na verdade, o que eu estou falando aqui, nem todo mundo está pegando. A maioria distorce, generaliza. Você está entendendo, Aldo? Mas algo que faz sentido comigo, com aquilo que eu já vivi,
Quando aciona aquele botão, traz clareza. É isso, cara, eu também fui ferido. Cara, aí começa a gente entrar em uma linguagem que você compreende o que eu falo e eu compreendo o que você fala. Exatamente. Júnior, você falou que quando a mente entra em ebulição, quando um lado acha que é possível e o outro acha que não, você obviamente, você briga com você mesmo. E você diz que a partir dali existe uma reação. A consequência daquilo ali é uma reação. Essas reações tendem a prejudicar aquela pessoa, aquele atleta, ou não. Né? O que sai de consequência como reação dificilmente vai ser uma coisa positiva, não é? Exatamente. Eu tenho uma experiência de um atleta que ele performou mal no... Na verdade, nem performou. Ele era reserva daquele jogo. E ao sair do terminar o jogo, o time teve um resultado muito ruim. O repórter, que é especialista em perceber, né, quem são as pessoas que vão dar a resposta mais polêmica, vai e bota o microfone na boca. E naquele momento ele utilizou o microfone para poder... Você tem muito amigo repórter, você conhece essa história, Aldo. Na outra ocasião, esse cara participou de um jogo, ele foi mal na partida, muito mal, e no final o cara deu o microfone para ele aí, rapaz, usou do microfone como um balcão de lamentação. Agora, como é que as pessoas que estão escutando estão interpretando aquela informação? Então, quando eu falo para alguém, eu preciso gerar imagem mental em você, Aldo. Quando eu estou falando para você, você está assim, ó, é isso. Então, eu preciso entender o que é que você precisa ouvir para eu ser mais assertivo na minha comunicação. Talvez não seja a resposta que você gostaria, mas eu estou trazendo aqui uma oportunidade da gente pensar diferente. Então, a reação, o que é que acontece? No nosso cérebro tem uma partezinha, Aldo, chamada amígdala. E quando há o sequestro da amígdala, não é aquela amígdala aqui não, é a amígdala aqui, tá? O que é que acontece, Aldo? Quando há o sequestro da amígdala, é quando dá aquele famoso apagão. E você faz coisa que você não faria em um momento, né, num estado de consciência. Então, se você sabe isso aí, sabe como é que você treina isso aí, Aldo? Através da respiração. Mas vovó dizia o quê? Meu filho, antes de tomar uma decisão, conte de 1 até 10. Não era isso? Vovó já conhecia de neurociência. Porque quando você conta de até... o sequestro ele dura 6 segundos. Ó. Nesses 6 segundos você faz coisa que você não acredita. E normalmente esses atletas, quando eles dão essas entrevistas, quando você mostra a imagem para ele não se reconhece. Caramba, cara, eu falei isso. Eu falei isso. Então, e aí vamos projetar isso pro futebol, para o perfil, a reação do treinador na hora do jogo, né? O esporte muitas vezes não te dá essa oportunidade de você pensar e você falar, né? Muitas vezes a gente reage, né, Aldo, no futebol. O treinamento mental vai te dar, Aldo, uma possibilidade de você ter 1 segundo a mais, cara. Essa oportunidade de você respirar e escolher as palavras. Isso parece ser uma bobagem, cara, mas treinadores e atletas de alto rendimento, né, ou de outros esportes, sabem o que é ter isso a seu favor. Imagine um cara como o Usain Bolt, o que é 1 segundo para ele, Aldo? O que é 1 segundo para um cara da Fórmula 1, da natação? Então, o que a gente treina, na verdade, é desenvolver a esse atleta uma mentalidade de atleta. O jogador de futebol, muitas vezes, ele não entende qual é a mentalidade de um atleta. O atleta, ele não luta contra o adversário, não. O adversário dele é esse aqui, ó. Esse carinha que todo dia quer sabotar ele. Que todo dia enxerga distrações. E as distrações, ela é inimiga do desenvolvimento do seu potencial. E se a distração ela é inimiga, ela também vai impedir que você performance no melhor desempenho que você poderia. Faz sentido? Faz sentido. Júnior, você falou de repórter, eu vou fazer uma observação em relação a essa coisa do microfone. Eu estava assistindo o jogo Vitória, não sei se você assistiu, de Sampaio Corrêa, e no intervalo,
um jogador de Sampaio Corrêa, me parece o camisa 10 de Sampaio Corrêa, saiu e se dirigiu para dar entrevista. E a repórter perguntou qual era a dificuldade que eles estavam tendo. Aí, na mesma hora eu falei para minha mulher, esse rapaz vai ter algum problema no vestiário. Porque ele falou assim, basicamente foi isso. O jogo são muitas emoções, tipo assim, não dá para elaborar tudo. Assim, eu estou envolvido nas emoções demais. Não voltou para o segundo tempo. O que foi que aconteceu nesse vestiário, no seu entendimento? Porque ele nem estava tão mal no jogo. Mas o que ele falou de tantas emoções, o jogo é muita emoção, mas, assim, tipo assim, um emaranhado tão grande de emoções que eu não estou conseguindo desenvolver bem. Você tem ideia do que pode ter acontecido com ele e no vestiário? Então, Aldo, a gente vai aqui trabalhar com possibilidades, né? Mas o esporte, ele realmente ele é um esporte de alto impacto emocional, tá? Grande, Só que grande. é o seguinte, e a gente, Aldo, nossas decisões, 90% das nossas decisões, elas são emocionais. Elas não são racionais, tá? Então, naquele momento do que você está praticando, você é o que a neurociência chama de estado de flow. No momento em que você, corpo e mente é a mesma coisa. Você pensa e executa ao mesmo tempo. Então, você tem estado de flow quando você está jogando, que você não sente a hora passar, você está bem com você não tem pensamento de que vai dar certo, que vai dar errado, porque o pensamento de dar certo e dar errado é quando você está racionalizando. Sim. Entendeu? E quando você está racionalizando, você está interpretando o ambiente. O jogador que interpreta, que para racionalizar o jogo, no momento, ele começa a vir na mente dele dúvidas e certezas. E o que ele alimentar mais, vai dominar ele. Tá entendendo? Ele foi dominado então, pelas dúvidas ali. Aldo, se você tiver a oportunidade de fazer uma pergunta para um atleta, você vai. Aquele tempo que ele precisa para responder aquela pergunta já tirou ele do seu estado de flow. Então já trouxe a consciência, coisa que ele nem estava percebendo. Um exemplo. Você estava achando que o jogador estava bem. Beleza? Talvez ele também achando que estava bem. Ele não estava mal o suficiente para sair. Daí a minha pergunta, porque eu acho que ele saiu em razão do que ele falou ali. E ele chegou com esse sentimento no vestiário. Com esse sentimento. Exato. Olha só, você sabe que o futebol existe uma coisa que o torcedor não percebe, que é a estratégia do jogo. Claro. Isso é conversado, isso é treinado e o treinador está ali para poder garantir que aquela estratégia aconteça. Sim. O jogador, ele sabe quando ele está cumprindo a estratégia do jogo. Mas ele sabe também quando ele está bem e quando ele está mal. E às vezes ele não está bem, mas ele está cumprindo a estratégia do jogo. Uhum. Não é verdade? E às vezes, então, essa informação, não sei o que é que aconteceu nesse caminho, que fez com que ele, de repente, perdesse essa ideia do que realmente era para ele estar fazendo, que ele veio com essa justificativa, e a partir daí começou a vir os pensamentos. E se alguém aperta um gatilho e faz assim, ó, caramba, você não fez nada do que a gente combinou, é o suficiente para jogar o cara naquele estado de consciência de que ele fala assim, velho, eu não estou bem. E é difícil o cara voltar. Então, o treinamento mental, como eu falei no início, a primeira ferramenta que é a autossugestão. Ó. Se você não treina, se você não sabe o que você fala para você mesmo, você se sente dominado pela sua mente e ela pode te dirigir para outros lugares. Teve um atleta que olha que coisa, ó. O cara tinha, na quarta-feira ele jogou, fez um jogo incrível, Aldo, incrível, e ele, naquele momento, foi negociado. Tinha um cara olhando o jogo, e ele foi negociado, um negócio da vida dele, cara. Pra Europa, salário bom, dinheiro, tudo bom pro empresário, tudo bom pra ele, bom pra família, tudo. Na quarta-feira. E aí ele vai pra um jogo insignificante, porque pra ele ali já tava vendido, tal, ele foi pra aquele jogo. Chega lá, o time dele perde, toma 3-0, e ele falha nos 3 gols. E aí alguém que conhecia ele, a esposa, falou assim, cara, tem alguma coisa errada. Eu tô olhando para ele, tô enxergando que ele tá aéreo. Olha que situação. Sim. Né? E aí eu vou conversar com o atleta e pergunto para ele, naquele momento que aconteceu isso, o que você estava pensando na hora ele desaba? Por quê?
Porque eu posso dar uma desculpa para você, mas a desculpa que eu dou para você é uma mentira que eu conto para quem? Para mim mesmo. E esse cara estava pensando no carro que ele ia trocar, Aldo. Que legal. Você tá entendendo? Ele jogou, naquele momento a compra foi desfeita. A compra foi desfeita. O jogador passou por uma pindaíba e está tendo que recomeçar a carreira dele em caminhos alternativos por conta de uma decisão. Mas o mais legal é que eu perguntei a outros treinadores, a outros atletas. Vamos lá, um exemplo lá, o nosso amigo Nilson, ídolo aí no Vitória de Guimarães, né, lá no Santa Cruz, né, Náutico. E eu perguntei, Nilson, hoje é treinador. Nilson, isso acontece? Nilson participou de um treinamento comigo agora de inteligência emocional, né? Eu falei, Nilson, isso acontece, cara, com atleta em campo? Ele, acontece. Se a gente desviar o foco, a nossa mente vai vagueando. Por quê? Fruto de informações que a gente tem antes do jogo, que a gente está vivendo, decisões que a gente precisa tomar antes e decisões que a gente tem que tomar depois. Mas o treinamento mental ele vai te dar uma coisa muito legal, estado de presença. Quando eu estou aqui com você, eu não estou em mais lugar nenhum. Aqui é eu e você e o que mais importa. Se eu estou com você aqui e minha cabeça não está aqui, eu não vou performar, eu não vou ter resultado. E o atleta precisa, cara, e você conhece atleta, ó. Você já trabalhou com atleta, e o futebol moderno está exigindo cada vez mais esse atleta, não o jogador de futebol. Então, o treinador mental ele é importante para devolver esse atleta o controle do jogo, cara. Muito bem. Vocês estão vendo aí essa palestra quase, né? Esse bate-papo muito legal. Nosso querido Wellington Júnior, treinador de mentes. Eu quero fazer uma colocação para a gente finalizar nossa live daqui a pouco e dizendo assim, seu Wellington, eu acho que profissionais como você vão ser cada vez mais bem-vindos ao futebol. Mas eu vou lhe colocar numa enrascada agora. Eu, Aldo França, do futebol, né? Assim como disseram a você um dia, me disseram também, o que é que você está fazendo dentro de clube? Você, inclusive, um dia já me disse, pô, Aldo, você com tantos contatos no Brasil, você está fazendo o quê dentro de clube? Você e muita gente, eu tenho muitos amigos que pegavam no meu pé com isso. Rapaz, você fala com todo mundo do país, está fazendo o quê? Vai trabalhar com futebol de uma outra forma. E aí, quando eu encontrei Luciano dentro do projeto, que é meu amigo de mais de 20 anos, mas quando nós nos encontramos para criar a Trivela, eu comecei a perceber em Luciano que ele me ajudou muito nessa coisa da afirmação. Porque eu não saí antes de um clube para fazer o que nós estamos fazendo hoje, né? Eu usava uma desculpa de que tá, eu vou trabalhar com jogador, tudo bem, como você trabalhou. Mas até eu vender esse jogador, até eu fazer um negócio, eu vivo de quê? Eu usava meio que uma desculpa para ir protelando essa minha saída de clube. E uma das coisas, eu estou te falando tudo isso para te fazer uma pergunta. E essas coisas todas eu comecei a perceber a partir de Luciano Reis. Que começou a, de alguma forma, Luciano acorda 4 horas da manhã, ele é um psicopata do trabalho, Luciano. Ele acorda 4 da manhã, 4h30, começa a ter ideias, aí me liga. E ou manda mensagem. Quando puder, me ligue. Ou manda mensagem. Aí a gente começa a se falar de manhã. Eu pensei nisso e isso. E ele começou a me mostrar que a minha capacidade, realmente, era maior do que eu imaginava para isso. E que o meu medo era muito pequeno em relação ao que eu posso fazer no futebol fora do clube. E aí vem a pergunta, né? Você hoje é um treinador de mentes muito voltado para atleta. Mas até por minha experiência, e Luciano, sem ser o treinador de mentes, sem ter estudado como você, ele acaba me ajudando nisso aí, fortalecendo a minha mente para focar, exatamente como você disse, para focar no nosso objetivo. Eu lhe pergunto, outros profissionais do futebol não deveriam passar por esse tipo de treinamento também? Aldo, com certeza. Com certeza. O que eu estou passando para vocês é a experiência que eu vivi, né? Eu mudei a minha mente a partir do momento em que eu tomei novas decisões. Quando eu me preparei, eu não me preparei para o futebol. Eu fiz uma especialização para trabalhar com CEOs. Eu dou treinamento em empresas, para gerente, para gestores, né?
vai entender o homem por trás do cargo. Então, Sim. quando eu vejo Aldo França, eu vejo o ser humano Aldo França, que exerce a função que você exerce. Então é o seguinte, eu preciso entender quem é o cara por trás do cargo. Você, Aldo, eu posso destacar em você o seguinte, você é um cara que você tem bons relacionamentos, você tem entusiasmo no que você faz e você tem conhecimento. Agora, o valor que você dá ao seu tempo depende de você. Tá? Depende de você. Eu entendo o seguinte, cara. Aqui na Bahia a gente tem grandes profissionais, que eu tiro o chapéu, o Luciano Reis é um deles, mas a gente tem muitos profissionais que enxergam o futebol do tamanho da Bahia. Do tamanho da Bahia. E o futebol não é só Bahia. O futebol, ele é mundo, ele é mundial, ele é tendencioso. Então, a gente precisa preparar tanto os treinadores como os atletas para perceber toda a dimensão do futebol. É como se eu estivesse aqui, o futebol está aqui no círculo, quais são as influências que eu tenho do futebol. Agora, como Aldo, como é que o profissional do futebol ele vai se desenvolver se ele não se percebe que ele precisa ser aluno, que ele precisa de pessoa. Eu não preciso saber mais do que Luciano Reis, do que você, para te ajudar a ser mais assertivo na sua carreira. Não. E o coach, ele não trabalha com isso. O coach trabalha com perguntas. O coach trabalha com perguntas que te faz ter direções. Vamos tentar comparar aqui duas coisas? Vamos. Durante sua vida, você ouviu muitos conselhos, não ouviu? Sim. Muitos conselhos. Muita gente dizendo, Aldo, faça isso, faça aquilo. Só que algumas dessas pessoas que te dão conselho, eu não estou dizendo conselho bom, conselho não, estou fazendo julgamento do tipo do conselho. Mas, se vai dar resultado ou não, a pessoa que te deu o conselho, ela não tem compromisso com isso. Você Não tá pega o conselho, não. preocupado com isso. Não. Um especialista é diferente. Você só vai contratar um especialista pelo resultado que ele pode proporcionar para você. Agora, o especialista ele tem um valor. É diferente eu contratar a Trivela para fazer uma captação do que eu contratar outros profissionais para fazer uma captação. Entendeu? Agora, onde é que o coach faz aí, Aldo? O coach faz a pergunta. Eu pergunto assim, vem cá, Aldo, quanto custou toda essa experiência que você acumulou ao longo do ano, ao longo da vida? Aí você, cara, dá um livro. Você lupa aí, pô, dá um livro. Beleza. Agora é o seguinte, você tá vivo, tá com saúde. E daqui para frente, Aldo? O que é que você vai fazer com todo esse conhecimento que você adquiriu? Aí você vai fazer uma pergunta. Você vai buscar uma resposta. Essa resposta você não vai buscar do lado de fora, não. Você vai buscar do lado de dentro. E você vai falar assim, caramba, realmente, velho. Se eu fizer isso, eu puder potencializar o que eu tenho de bom, eu posso ser um profissional diferente e eu posso ser um profissional com melhores resultados. Uma pergunta fez você buscar a resposta certa que mudou a sua decisão. Um cara de opinião, ele vai dizer, cara, você é louco, fica no trabalho aí, pô, tá garantido o salário no final do mês. Você tá entendendo? Então, é um desafio? É. Mas você se encolhe, deixa de mostrar a exuberância de quem você é. Você é um cara... É a mesma coisa eu digo para outros profissionais. Você não pode ficar na zona de conforto, porque a zona de conforto, você tá... Qualquer momento você pode ser surpreendido. A zona de conforto. Qualquer momento você pode ser surpreendido. Como muitos profissionais estavam bem empregados, mudou o presidente e ele foi embora. E aquele que não acredita no seu potencial para poder desenvolver outras coisas. O profissional do futebol ele tem que ser empreendedor, Paulo. A história que você tem, você tinha que estar dando aula, você tem que estar ensinando. E é o que você faz, porque todo o jovem que tem a oportunidade de conhecer vocês, eles vão aprender, né? Então a sua história é válida, cara. A sua história é válida. Agora o posicionamento, como eu falei, o relacionamento entre a energia, o entusiasmo e o conhecimento você tem. Agora, o que é que faz com que você não potencialize o que você já tem? Não responda a medo, pelo amor de Deus. Não responda a medo. Sabe o que é? O tamanho do desafio. E desafio grande só vem para pessoas grandes, Aldo. Verdade. Porque esse desafio grande foi você que atraiu, porque você quer coisas grandes. Agora, sabe o que acontece com o desafio? Quando a gente se esmiuça, fragmenta o desafio,
você vai enxergar agora o desafio como possibilidades de crescimento. Você vai querer desafio perto de você. A gente chama isso de antifragilidade. Não é de resiliência, não, é de antifragilidade. Resiliência é aquele que passa por tudo e no final sobrevive. Mas o cara foi machucado, mas ele sobreviveu. Foi machucado. A antifragilidade não. Você atrai o desafio porque você sabe que você pode se beneficiar com ele. Um exemplo, eu tenho um problema, Aldo. Eu preciso, eu tenho aqui um valor e eu preciso descobrir um atleta com tal idade, nesse perfil, assim, assim, assim. É um problema para mim, porque eu não tenho uma capacidade que você tem. Mas para você é o quê? Um desafio. E sendo um desafio para você, é um desafio bom ou ruim? Um desafio bom, porque eu tenho esse dinheiro aqui para quem conseguir fazer isso. E você é capacitado para isso. Então, o que é que o desafio é? E que a gente não foi treinado para perceber. O desafio, ele precisa primeiro te dar visão de clareza do que você quer. Você não vai. A gente entrou em muitos problemas achando que era desafio, em muitas oportunidades achando que era pra gente. Não era, foi perda de tempo. Mas foi aprendizado. Mas quando você enxerga o desafio e fala assim, epa, peraí, isso daqui vai melhorar, eu vou evoluir, eu tá me levando para onde? Isso que estão chamando de problema, mas que eu estou enxergando que é um desafio. Olha, isso aqui vai me levar para um outro nível. Beleza, eu quero. Agora o desafio também tem que te dar indicadores de crescimento. Quais seriam esses indicadores? Você precisa crescer com aquilo, que nem você está na academia, né? E você precisa se expandir. Precisa te dar algo, dar algum retorno, algum indicador de que aquilo ali é bom. Sim. E aí você enxerga assim, opa, o desafio me deu indicadores, então me deu clareza, me deu indicador, é bom. Outra coisa que o desafio te dá, conhecimento e competência. Porque você não somente sabe, mas você faz. Isso te dá uma nova habilidade. O que é uma habilidade, Aldo? É aquilo que você sabe e faz. Você sabe como e você faz. Então, o desafio, ele precisa te dar indicador, clareza, indicador e habilidade. Aí você entende. Então, nesse momento, quais são os desafios que eu estou enfrentando? Esses desafios estão me fazendo crescer? Estão fazendo mais pessoas me conhecer? Sim. Então, eu não preciso ter medo. Eu preciso, nesse momento, me expandir, acelerar, encarar. Aí, no final, você vai ver assim, cara, teve gente que, durante esse período da quarentena, foram aquelas pessoas que correram de live em live o tempo todo. Teve outros que escolheram fazer lives. Mas o cara que fala assim, eu vou fazer live, o cara fala assim, eu conheço, e o meu conhecimento eu preciso compartilhar. E você é esse cara, meu amigo. Uma autarquia, um almanaque, uma pessoa que... Um cara que lê livro, cara, aí você tem que você tem que baixar a guarda para uma pessoa que lê. Mas se você não me ensina a fazer live, eu não estaria aqui. É bom que se diga que eu ficava ligando para Júnior, como é que aperta aqui? Como é que faz, pelo amor de Deus? Você e outras pessoas. O conhecimento, ele não é para reter. Esse é o princípio, ó. Conhecimento é para isso aqui, ó. Você libera na vida das pessoas, porque aí você reconhecendo em público que eu te ajudei. Eu não precisei falar. Teve outras pessoas também que eu ajudei, mas que não reconheceram. A gratidão é uma semente que você planta sem esperar a colheita. Mas você vai colher, cara. Com certeza. Muito obrigado, meu irmão. Gostei, viu, Jamerson? Do casulo ao voo. Muito legal. Eu poderia ficar aqui, ó, vocês podem ficar aí. Muito fácil, né? Pegar uma palestra dessa, que já vai dar 1 hora, quase 1 hora, o nosso querido Wellington Júnior dando. Não, vocês contratem o Wellington Júnior para dar a palestra, porque a palestra dele é fantástica. E eu quero muito que essa coisa ganhe um contorno nacional, esse trabalho do Hélio, que ele ganhe o Brasil aí, e quem sabe o mundo com esse trabalho. Estou muito feliz, meu amigo, de terem convidado desse bate-papo. Faltam 28 segundos, e eu quero que nesses 20 segundos você se despeça. Só gratidão. Grande abraço, obrigado, irmão. Gratidão. Gratidão, obrigado, Aldo, pela oportunidade. Para mim é um prazer. Um beijo aí, Lupa, um abraço a todos. Vamos junto, que no caminho a gente vai se conhecendo e tamo junto. Obrigado, Aldo. Fera. Sucesso, irmão. Grande abraço. Atilano. Abraço a todos.